físico ou fenômeno químico? A aula da semana 1 do volume 2 do PET é uma introdução aos diferentes fenômenos da natureza. Um fenômeno é toda transformação que acontece com a matéria e ele pode ser classificado como um fenômeno físico ou químico. Para resolver as atividades dessa semana, você vai precisar classificar os fenômenos como físicos ou químicos. É bastante simples e os exercícios estão bem tranquilos. Um fenômeno químico é aquela transformação que ocorre com a matéria e que, como resultado, há formação de novos compostos. Então, num fenômeno químico, eu tenho a transformação de um ou mais compostos que, ao interagir, formam outros compostos novos que não existiam antes. Enquanto que num fenômeno físico, eu tenho a transformação da matéria, mas nenhuma substância nova é formada. Tudo que eu tinha no início, eu tenho no final. Um exemplo bem claro de uma transformação física é a mudança de estado físico. Pensa, se eu tenho o gelo se transformando em água, o gelo derretendo. Nessa situação, eu tenho uma transformação da matéria, ela está se transformando, mudando de estado físico. Porém, antes, no início do processo, eu tinha água no estado sólido. No final do processo, eu ainda tenho água, porém agora no estado líquido. Como não houve a formação de nenhum outro composto, nenhuma substância nova, esse é um fenômeno físico. Num fenômeno químico, por exemplo, um simples antiácido que você utiliza, bota na água para poder resolver aquele problema de azia, você põe na água e ele começa a borbulhar. Aquilo é um fenômeno químico. A formação de gás, aquela borbulha que está formando, é um sinal de que ali formou-se uma substância nova que não existia no início, que é aquele gás. Então, como eu estou formando uma substância nova, ali eu tenho um fenômeno que é químico. Outros exemplos de fenômenos químicos é o amadurecimento de uma fruta. O amadurecimento de uma fruta é um processo que acontece a transformação da matéria com formação de novas substâncias. E evidências de que isso ocorre é a mudança no cheiro, na cor da fruta. Falando nisso, vamos então destacar aqui algumas evidências que vai ajudar você a separar um fenômeno químico de um físico. Evidências de que ocorreu uma reação química, um fenômeno químico. Formação de gás é quando a gente fala que está borbulhando, mas detalhe, formação de gás, eu tenho a água no fogo, daí um tempo ela vai começar a ferver, né? Ela começa a ebulir. Ali a gente sabe que está acontecendo uma transformação física, que é a própria água passando do estado líquido e o gás que está sendo formado, é a água passando para o estado gasoso. Então se eu tinha água no início, água no final, aquilo é uma transformação física. Outra evidência de que uma transformação química está acontecendo é a mudança de cor. Se eu tenho uma cor diferente, é porque ali formou-se uma substância que tem aquela cor característica que não existia lá no início. Outra evidência de que aconteceu uma reação química é a mudança do cheiro. O cheiro é uma substância em formato gasoso que tem aquele cheiro característico. E se aquele cheiro é uma coisa nova que acabou de se formar, é porque ali eu tive uma transformação química. Outra evidência, a formação de luz. Algumas reações, transformações químicas liberam luz. Outra evidência é a formação de um sólido. Sim, um sólido ali como um precipitado. Diferentemente da transformação física ali da água se transformando em gelo. Tenho um sólido, mas é a própria água em um estado físico diferente. Algumas reações químicas, quando eu interajo dois líquidos, eu tenho a formação de um precipitado, que é um sólido que vai para o fundo. Aquele sólido que eu tenho agora e que não tinha antes, é uma evidência de que ali ocorreu uma transformação química. Vamos ver um exemplo então do PET? Questão de número 1. Veja os esquemas a seguir. Primeiro, água, corrente elétrica formando gás hidrogênio e gás oxigênio. A gente sabe que a molécula de água ela é formada de H2O. Só que os átomos de hidrogênio e oxigênio, eles estão ligados formando a molécula de água. Quando eu pego essa água e passo por uma certa corrente elétrica, eu posso ter a separação desses átomos de hidrogênio e oxigênio em
ele é no gás hidrogênio e o gás oxigênio. Então agora eu não tenho mais a água, eu tenho duas substâncias diferentes com propriedades diferentes. Então eu tenho aqui uma transformação, um fenômeno químico. Gelo, calor, transformando em água. Aí aquele exemplo, o que está acontecendo? O gelo está derretendo, botou calor, deixou do lado de fora, ele está recebendo calor e ele vira água. Mas antes eu tenho água, no final eu tenho água. Portanto, uma transformação física. Água oxigenada na luz, formando água e gás oxigênio. É outra reação de decomposição. Por que é a decomposição? Eu tenho uma substância única, que é a água oxigenada. Ela passou por um processo, no caso a exposição à luz, e aí essa substância ela se decompõe em duas outras substâncias, que no caso água e gás oxigênio, que são substâncias novas, que não existiam antes, com propriedades diferentes do início. Então aqui eu tenho um fenômeno químico. Todos os outros exercícios vão depender de análises para saber se é um fenômeno físico ou se é um fenômeno químico. Algumas delas vocês vão precisar dar umas pesquisadas, outras é só fazer esse tipo de análise. Lembrando de todas essas evidências que eu passei para vocês de que ali está acontecendo é um fenômeno químico. Bom, pessoal, vou deixar o desafio para vocês terminarem de resolver. Qualquer dúvida, comentários, pode deixar aqui. Não se esqueça de curtir o vídeo, se inscrever no canal, que semana que vem tem mais aulas para o primeiro ano.